Rodrigo Prado pergunta: atletas negros têm mais vantagem no fisiculturismo? Isso vai abrir um ponto que eu queria tocar na ideia com vocês. Genética. Genética é inegável que é a genética quem faz boa parte do atleta. Se não fosse isso, nós não teríamos tantos reis do fisiculturismo negros. Sim. A genética fala muito alto. Mas o que eu queria, Muzi, explica pra galera por que a genética influencia tanto no ganho de massa muscular. Por que às vezes um indivíduo com tão pouco estímulo consegue tantos resultados e outros se sacrificam tanto, lutam tanto para ter resultado? Por que um ectomorfo precisa ingerir 4.000, 5.000 calorias para subir o peso, se o basal dele é de apenas 1.700, 2.000 calorias? Não seria 20% acima do basal para ele já ter um superávit calórico? Por que ele tem que dobrar as calorias? Genética e musculação. Bom, vamos começar com a pergunta. Como é que é o nome do menino? Rodrigo Prado. Rodrigo. Bom, primeira coisa que ele notou, né? O atleta... Eu tenho dúvidas se fala negro ou preto por causa de toda essa discussão hoje. Eu não sei. Fala preto, porra. Pronto, preto, porra. Então, Isso aí. o fato é que o atleta preto, ele tem duas coisas, né, que são patentes no ser humano proveniente da África, né, no Homo sapiens que vem da África. Ele tem sapiens sapiens, né? O africano, né, de uma forma geral, primeiro, ele tem níveis de DHT maiores. Por isso que quando você... Caramba! E isso influi, por exemplo... Gineco. Não necessariamente só gineco, viu, Júlio? Ele interfere, por exemplo, se você pegar qualquer exame de sangue que medir creatinina, Também. você vai ver que tem lá afrodescendentes e caucasianos, tá? E aí você pega isso daí, é a primeira coisa. Quando você vê o risco das doenças que acometem população afrodescendente, também é diferente. Você vê que, por exemplo, o branco caucasiano, ele morre mais de câncer. O afrodescendente, ele morre mais de doença cardiovascular. Pressão Verdade. Exatamente. Pressão alta, você Eu bateu exatamente onde eu queria. alta. Com Por 20 quê? anos eu já tinha. Então, mas porque um dos efeitos do androgênio é o quê? É alterar a pressão arterial. Outra coisa que o androgênio faz é, como existe o músculo que mais tem receptor androgênico é o coração. Logo, espera-se que seja também o músculo que mais sofre com alterações nas variações dos títulos de hormônios androgênicos no nosso sangue. Então, faz sentido você ver uma população afrodescendente que tem mais doença relacionada à pressão, mais doença cardíaca, mais doença prostática, menos risco de câncer. E você olha uma outra coisa interessante, que é do ponto de vista anatômico. Você sabia que população afrodescendente chega a ter músculos a mais do que caucasianos? Então, um afrodescendente, um preto, ele tem, por exemplo, 2 palmares longos. Muitas vezes você encontra 2 tibiais anteriores. Você pode discutir isso se é evolutivo ou não, né? Do ponto de vista, mas é uma população que na origem, lá no período cenozoico, na origem do homem, era mais caçador, então precisava correr, então está mais adaptada à velocidade. E assim, vai olhar nos esportes que são de velocidade... É imbatível. Predominante. Não tem jeito, cara. Não dá. Você pega, por exemplo, tudo bem, né? Se você vai para Jamaica, o futebol deles é corrida. Então não é à toa que os grandes corredores sejam jamaicanos. Mas também não é coincidência que todos sejam afrodescendentes, meu amigo. Mas me explica então por que o maratonista, o queniano, dá sempre de longe. Porque você Porque está ele falando... tem uma estrutura fina, você vê que a genética fala, não tem jeito. Genética Então, mais mas aí clima. você está falando... Genética mais clima? E você está falando Clima. também de capacidade física, Renato. Então, né, por conta também de um nível diferenciado de hormônio, você também vai ter uma capacidade física diferenciada. Não só, né, esportes de força. Mas, por exemplo, o androgênico ele tem ação hematopoética. Ele aumenta a sua produção de células sanguíneas. O que um cara que corre, por exemplo, precisa? Ele precisa de célula sanguínea para transportar oxigênio. Uma coisa é você ser um sujeito que tem um hematócrito, por exemplo, que é célula vermelha no sangue, de, sei lá, 37. Outra coisa é você ser um cara que tem 48. Né? A quantidade de oxigênio que você transporta é muito maior. Tipos de fibra predominante.
Isso daí é uma discussão muito antiga e muito grande, porque existe uma tentativa de criar essa classificação. Claro que tem alguns trabalhos que dão isso como certeza, mas existe uma homogeneidade entre as etnias, né? Raça, só para deixar claro, só tem uma, humana. Tá? Então a gente chama de etnia. Né? O certo é isso.